Bom, é um prazer estar aqui com cada um de vocês. Foi um prazer ter estado, né, nessa nossa pegada de poesia e erotismo. Gente, eu fiquei muito feliz de conhecer muita gente boa que está escrevendo poesia, sabe? De trabalhar a questão do erotismo dentro da poesia, da importância do erotismo, de se falar sobre isso, né? Da questão da importância do erotismo, principalmente da questão do empoderamento dos corpos, da questão da corporeidade, né, de uma linguagem decolonialista, dentro de uma implicação política na poesia, na escrita. Então, foi muito bom ter estado com vocês dialogando sobre essas temáticas. A nossa temática de hoje é erotismo, psicanálise e poesia. É assim que a gente vai finalizar, então, o nosso a nossa oficina de poesia e erotismo. Foi muito bom ter conhecido cada um de vocês. Gostaria que vocês continuassem me seguindo, quem ainda não segue, ali no Instagram, Jário Psicanalista, o Instagram também da Escola Popular de Artes, né? O EPA, tá bom? E a gente continua fazendo essa troca, né? De escrita, de poesia, de coisas que se implicam no nosso dia a dia, no prazer, na falta, naquilo que nos constitui enquanto sujeitos desejantes. Então, vamos para o nosso encontro. E esse encontro de hoje, que fala sobre psicanálise, poesia e erotismo. Como psicanalista, eu não poderia deixar de trazer a contribuição psicanalítica dentro da questão também da poesia e do erotismo. E aí, quando a gente vai falar sobre a questão do erotismo e da poesia em psicanálise, a gente, claro, vai invocar aquilo que é a libido. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre libido. E ao falar sobre libido, nós vamos, então, evocar aqui um pouco a história da sexualidade em Foucault e vamos dar um mergulho sobre a libido e sexualidade na antiguidade. Até que ponto essa libido dos poetas, até ali no ápice, por exemplo, do Império Romano, até que ponto ele refletiria, por exemplo, as práticas sexuais da própria época. Eu tenho um canal do podcast, que é Freud Tá On, onde nesse canal eu falo sobre a questão, por exemplo, das implicações da Carta Paulina sobre as relações sexuais. E até que ponto a filosofia de época, a filosofia estoicista, atravessou o discurso de São Paulo, né? Até que ponto também o conceito de libido na época atravessou todas essas cartas que foram escritas, os poetas, né? Os poetas romanos, os poetas gregos, por que não dizer também os poetas cristãos, né? Até que ponto todos eles foram atravessados por um conceito de libido que refletia a prática sexual da época. Então, quando a gente lê, por exemplo, os escritos de Ovídio, né, os clássicos latinos, de Catula a Ovídio, a gente vai observar uma elite culta, refinada, né, que nomeava um desejo libertino, mas também extremamente elegante, né, e como isso vai estar, de uma certa forma, refletido nas práticas sexuais. Já nos poetas satíricos e romancistas, né, posteriores, a gente vai ver uma libido que designa um desejo bem mais devasso e desregrado. E aí você tem, por exemplo, quando a gente vai falar, por exemplo, de Sade, né? Dos escritos de Sade, por aí vai. Então, assim, de uma certa forma, a libido, nesse período, era de uma ética neutra, né? Então, quando a gente percorre a literatura latina, desde da literatura elegante, né, até a literatura pornográfica, a gente tem um uso da palavra libido dentro de um contexto, dentro de um contexto de experiência do desejo na vida real, né, da época. Então, assim, como há tantos desejos e experiências quanto os seres humanos, não há como se evitar generalizações fundamentadas aí nos discursos oficiais, principalmente naquilo que a gente engloba como literatura. Então, em qualquer época, entre discursos e práticas, há sempre um abismo. Então, quando a gente vai mergulhar na literatura, a gente precisa entender isso, né? Entre aquilo que está na literatura e aquilo que está na prática, em qualquer época, a gente vai ter um abismo, né? A gente vai ter uma parte abissal e a gente não pode ignorar isso. Então, é inevitável que a gente tome como base aí a história da sexualidade de Foucault, né? Utilizando, inclusive, as próprias fontes que Foucault vai utilizar,
e as leituras de vários textos aí literários para a gente compreender como desde a época grega, seja o grego arcaico, seja o grego clássico, né, seja o próprio período helenístico, como é que se tratava de uma sexualidade cujo discurso público, né, e os textos literários das representações, por exemplo, pictóricas, né, através da arte, através da pintura, como também através da escultura, como através da escrita, a gente vai observar que eram os termos que a gente vai trabalhar naquilo que hoje se denomina como politicamente correto, né? Como é que era essa cultura? Era uma cultura machista, misógina e falocêntrica. Né? Então, apenas os homens possuíam o direito de cidadania. Quando a gente vai falar de erotismo, a gente precisa levar isso em consideração. Só os homens fabricavam cultura, só os homens fabricavam leis, só os homens fabricavam guerra. Eu tenho um áudio no meu canal do podcast, onde eu falo sobre a repressão da sexualidade feminina dentro da historicidade romana e dentro do período grego, onde eu deixo isso bem claro, né? Principalmente quando eu faço um paralelo entre Gênesis e o Édipo, sobre o homem e a mulher, sobre a natureza masculina e a natureza feminina, aquilo que na antiguidade o homem está apontado para a cultura e a mulher apontado para a natureza. O homem sempre apontado para a civilização, como aquele capaz de criar leis, como aquele capaz de criar como único, né? Como único capaz de fabricar cultura, né? Leis, guerras, arte. E do outro lado, a mulher como algo ligado à natureza, como algo que está ligado à questão da fragilidade, como algo que está ligado, inclusive, ao próprio incesto. Né? A mulher como o corpo vigiado, enquanto o homem como o corpo controlado. Então, a gente precisa, quando vai falar de erotismo, a gente precisa ter esses lugares em vista. A mulher como corpo vigiado e o homem como corpo erotizado, né? Aliás, controlado. Daí que a libido da mulher é sempre uma libido voltada para o homem. Daí que o erotismo feminino é um erotismo sempre voltado para a satisfação do homem. Então, a gente vai falar de um corpo objetal. A gente vai falar, a partir desse lugar, a gente vai trabalhar o conceito de corporeidade, né? A corporeidade feminina como aquilo que é produzido dentro de uma sociedade que restringe na mulher o prazer. Ela que a gente está falando lá de uma atividade clássica, mas não mudou muito de hoje em dia, né? Uma mulher que escreve erotismo, uma mulher que escreve uma poesia erótica, aliás, a Priscila escreve textos maravilhosos, Priscila, adorei, né, seus textos. Pode falar, Priscila, pode falar, querida. Levantou a mão, fala. Desculpa, perdão. Eu levantei a mão só para falar oizinho. Ah, tá. Desculpa. Então tá falado. Fala teu oizinho. Oizinho. Pronto. Tchau. Então a Priscila escreve textos eróticos muito bonitos, né? E tem vários outros autores aqui, outras meninas que escrevem, outros rapazes aqui, outros meninos que escrevem também. Né? E a importância dessa escrita erótica como uma escrita libertadora, como uma escrita, né, como um profano que sacraliza o corpo. E isso é muito importante, isso é importante demais. Mas é preciso entender que ainda assim há olhares enviesados. Né? O que eu mais escuto, o que eu mais recebo, por exemplo, eu tenho amigas que são psicólogas, eu tenho amigos que são psiquiatras, médicos, e que escrevem, mas precisa criar pseudônimo, porque tem medo de, ao se expor, perder cliente. Né? Ao se expor enquanto um escritor erótico, perder uma clientela que vai olhar e falar assim, você escreve isso, você escreve pornografia, não quero ser atendido por você. Então, esse medo realmente existe. Né? Isso ainda existe. Por quê? Porque a gente ainda tem uma sexualidade extremamente vigiada, e principalmente se for uma sexualidade feminina. Então, quando a gente vai olhar aquilo que se praticava, aquilo que se produzia, na produção disso que você tem uma construção machista, misógina e falocêntrica. Né? Tirando as poucas exceções de praxe, né? Por exemplo, a Ilha de Safo, eu até escrevi uma poesia uma vez sobre a Ilha de Safo, né? A Corina, a Aspásia, mas que viveram antes, ou no início do pleno estabelecimento das cidades gregas, né? A defesa de Platão a favor da igualdade de direitos políticos para as mulheres ali na República, né? A Lisístrata como a heroína de Aristófanes, sem se esquecer de algumas classes de sacerdotisas, né? Sacerdotisas vestais. O resto da imensa maioria das mulheres constituía um zero à esquerda, sem direitos políticos, quase sempre analfabetas, relegada à privacidade do gineceu,
Para quem não sabe, gineceu era o espaço grego da casa reservado só às mulheres. Só as mulheres não podiam circular no androceu, que era o espaço masculino, onde aconteciam as reuniões, os encontros, as falas. Acontecia no androceu. No gineceu era o espaço reservado às mulheres. Quando a mulher entrava no androceu, quase sempre era para servir aos homens, ou com a toalha para enxugar os pés, ou com a bacia para lavar os pés, ou para trazer comida, quase sempre como lugar de serviço. Serviu, acabou, volta para o gineceu. Então, você vê como é que a gente aprende lá com a tia Loloca que gineceu e androceu são os sexos das flores, né? E, na verdade, isso tem a ver com o espaço da casa, tem a ver com esse lugar. Ô, Priscila, você levantou a mão de novo? Você quer falar? Ou ainda está com a mãozinha levantada? Baixa a mãozinha aí, gente, para eu não confundir. Se quiserem falar, é só abrir o microfone e falar. Não precisa levantar a mãozinha, não, tá? Porque a mãozinha é pequenininha demais, então eu não consigo enxergar às vezes. Foi sem querer, viu? Perdão. Quiser falar, só abre o microfone não sei como e falar. Fazer pra lá na tirar. mãozinha você clica de novo. Ai, perdão. Pronto. Saiu. Tá bom? E quiser falar, pode falar a qualquer momento. Só levantar a mão e falarem, tá bom? Então, quando a gente vai a esse gineceu, né, esse espaço criador dos filhos na primeira infância, e cuja educação era o quê? Os homens educavam homens. Né? Era assim na antiguidade, né? Homens educavam homens para que as mulheres não efemizassem os homens. Era assim que os gregos pensavam, né? Então, o Foucault, inclusive, vai deixar claro quando ele ilustra, né, o livro sobre a interpretação dos sonhos, que não de Freud, mas de Artemidoro, né, onde o falo era um poder concreto. Importante era quem penetrava. Aliás, esse é o livro que Freud utilizou como base para o seu livro, né? O livro da Artemidoro, que era a Neurocrítica, né? Sobre a interpretação dos sonhos. Freud vai utilizar o livro da Artemidoro como base para o seu livro de interpretação dos sonhos, que inaugura aí a psicanálise com o conceito de inconsciente. Então, em Artemidoro, o falo era um poder concreto. O importante era quem penetrava. Secundário, né, em quem fosse penetrado. E aí Freud vai concluir 2000 anos depois, né, que o objeto era completamente secundário. Penetrar era o poder. Direito e dever do cidadão, seja em mulheres, ou em garotos da classe dominante, ou escravos, ou de qualquer gênero ou idade. Inclusive, os gregos tinham até nomes diferentes para tipos de servo. Né? Os gregos eram extremamente, ao contrário do hebraico, que é uma língua seca, o hebraico é uma língua sem metáforas, né? O hebraico não dialoga. Aquilo que é pedra no hebraico, se vocês me entendem, né? Pedra é pedra no hebraico. Já o grego não. O grego era uma língua que tem outras articulações. O grego tem 14 palavras para definir o amor. Né? E para definir servo também, haviam palavras diferentes. Então, o servo que servia, você tem a palavra diaconessai, que inclusive dentro do cristianismo é de onde vai surgir a palavra diáconos, né? O diaconessai, aquele que serve, o diácolos, aquele que serve, né? E havia uma outra palavra grega que era o doulos. O doulos era o servo que servia na cama. O doulos era o servo sexual, porque isso era permitido entre os romanos. Havia certas permissões, né, aos capitães, aos comandantes, principalmente aos comandantes das centúrias, né? Por isso era chamado o centurião de Cafarnaum, o centurião não sei de quê, que eram as centúrias, né? E os legionários, aqueles que mantinham em si uma legião, os comandantes de uma legião, né? Uma legião eram 1000 soldados, um centurião eram 100 soldados. E haviam postos fiscais, coletores de impostos, né? Nesses postos eram guardados por centuriões, ou seja, capitães com 100 soldados, uma centúria. E aí certos privilégios eram dados a esses capitães. Entre estes estava o privilégio de ter um servo que lhe servia sexualmente, né? Um escravo que lhe servia sexualmente. E aí a palavra grega é a palavra doulos. E é interessante a gente falar sobre isso, porque o livro de Marcos, por exemplo, ele vai trazer a escrita de um doulos. Marcos é o único escritor, é o único evangelista que vai falar de um doulos, ou seja, ele vai falar de um servo que serve sexualmente. Um servo, isso, da onde vai sair as doulas, isso aí, as cuidadoras, que vai sair exatamente disso aí, né?
deriva exatamente disso, Emana. Muito, muito obrigado. As doulas, as cuidadoras, derivam disso, servir na cama. Exatamente, é isso aí. E aí, o doulos, né, o servir na cama, era o servir sexualmente. E aí o livro de Marcos, por exemplo, fala de um centurião, que é o centurião de Cafarnaum, muito conhecido, porque é alguém que chega até Jesus com um pedido, que ele curasse um servo que estava doente. E Jesus fala com ele, olha, eu vou na tua casa. Ele fala, não, não precisa ir na minha casa, basta que o Senhor me dê uma palavra que o meu servo ficará curado. E ele fala numa linguagem bem de capitão, né? Bem de liderança. Ele diz assim, eu sou um capitão e eu digo ao meu servo, vem, e ele vem. E eu digo ao meu servo, vai, e ele vai. E eu vejo no Senhor também essa liderança. Daí que basta uma palavra, né? Basta que você diga uma palavra que o meu servo ficará curado. Agora, o interessante nesse texto é que é a única vez em todo o Novo Testamento, pelo menos na carta dos Evangelhos, em que a palavra doulos vai aparecer. Em Mateus, os servos está escrito diaconessai, quando Jesus fala assim, maior é aquele que serve, a palavra é diaconessai. Quando ele fala, o Filho do Homem veio para servir, não para ser servido, ele diz assim, o Filho do Homem veio para ser diáconos, diaconessai. Marcos usa a palavra doulos para se referir ao servo de Cafarnaum, ou seja, o homem a quem Marcos está dizendo que o capitão pediu para ser curado foi ao seu servo sexual. A gente tem aqui um caso clássico de homossexualidade na Bíblia, né? Um caso clássico, porque você tem aqui uma homossexualidade auto-infringida. Aliás, Freud fala isso nos 3 estágios da sexualidade, alguns tipos de homossexualidade, né? E ele vai falar daquela em que o sujeito tem a sua pulsão na homossexualidade, mas tem aquela, por exemplo, do presídio, onde o sujeito ali dentro do presídio se torna homossexual. Mas não é homossexual, mas se torna homossexual. Ou no caso da escravidão, e por aí vai. E aí você tem esse caso de um escravo que serve sexualmente, que está doente, e um capitão que pede para que esse servo seja curado, que de uma certa forma demonstra que há ali um atravessamento afetivo, né? Afinal, qual é o senhor que vai pedir para que um servo seja curado? Já que é um escravo, se substitui um escravo por outro. Mas quando você tem alguém que pede para que um escravo seja curado, você tem um atravessamento de afeto. E aí você tem uma cura feita, porque naquele pedido você tem um pedido de amor. E é interessante porque esse discurso não está dentro das igrejas, principalmente naquelas conservadoras que enxergam na homossexualidade alguma coisa de pecado, né? E aí você tem, dentro da Bíblia, nos 4 evangelhos, você tem o evangelho mais antigo, que é o evangelho de Marcos. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Para vocês terem ideia, Marcos foi escrito 60 anos depois de Cristo, né? E Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. A partir de Marcos é que vai ser escrito Mateus, Lucas e João. Então, Marcos é o primeiro, e nesse primeiro evangelho você tem um registro de um homem pedindo para que um homem que o servia sexualmente na cama fosse curado. E Jesus atende esse pedido e o cura. É interessante isso, né, gente? Vale a pena a gente fazer esse adendo aqui, porque você não vai ver esse discurso dentro de um elemento conservador. Eu acredito que vocês ainda não tenham ouvido falar sobre isso, mas está lá, ainda bem que o nosso encontro aqui está sendo gravado. E eu falo isso no meu canal do podcast, quando eu falo sobre Paulo escrevendo acerca do livro de Romanos, quando ele fala sobre a questão da homossexualidade. Olha, se Paulo está inserido nessa cultura, onde cada capitão tem um servo que o serve na cama, se a cultura da homossexualidade está dentro inserida em Roma, e não tem problema nenhum nisso, se isso não é verdade, por que Paulo escreve isso? E aí eu falo no meu canal de podcast o conceito de homossexualidade na carta paulina, do que Paulo fala quando fala disso, né? Daquilo que está sendo falado. E a nosso encontro é exatamente sobre isso, daquilo que está sendo falado quando se fala sobre isso. Então, em comparação, né, a moral greco-romana, em parte, lidava muito melhor com a bissexualidade masculina, né? Ou seja, a sexualidade feminina, como em todas as sociedades patriarcais, não era digna da literatura ou da maioria das representações pictóricas, né? Muito menos de relações mais íntimas e sexuais. A pederastia alcançou status de uma ética e de um objeto privilegiado da filosofia, né? O próprio Sócrates vai deixar registrado que ele conseguia pensar melhor quando ele estava numa posição de relação anal. É daí que vai vir a palavra pederastia. E, gente, a palavra pedagogia vem disso, desse movimento, desse homem mais velho que ensinava esses garotos mais novos, né? E toda a questão da relação sexual envolvida nessa questão aí. Inclusive, os gregos não consideravam relação homossexual esse movimento.
Para eles, isso fazia parte da sexualidade e era aceito. O que não era aceito dentro da ética grega é que um homem livre tivesse relação sexual com outro homem livre da mesma idade que ele. A relação homossexual sempre era de alguém maior para alguém menor. É sempre uma relação de poder. Fernanda, que prazer imenso ter você aqui conosco, querida. Eu sempre fico muito feliz de ver você aqui. Prazer é meu, professor Jair. Muito obrigada. Se não fosse privada, a live seria derrubada. E eu já tive uma live derrubada por conta disso no YouTube. É por isso que agora eu faço privado. Depois eu jogo no YouTube. E aí daí vem a palavra, né, o paidos. Né? Não é isso, Fernanda? Eu estou falando besteira. Fernanda é uma especialista nessa área, estudiosa em sexualidade. Daí vem o paidos, né? Todo esse conceito de sexualidade que entre os filósofos, entre os gregos, era muito comum. Né? Quando a gente estuda filosofia, quando a gente fala sobre filosofia, quando a gente fala, por exemplo, sobre o sistema peripatético, né? Quando a gente fala sobre que era o quê? Era pensar caminhando, né? Peripatético por causa dos perímetros, por causa dos paralelepípedos. Então, era um ensino que se ensinava caminhando, não era uma coisa sentada, parada, como é hoje em dia nas escolas. Quando a gente fala de maiêutica, a gente fala de algo que é o quê? Parir ideias, né? A gente está falando dessa coisa toda. Então, a sexualidade o tempo todo atravessada dentro da pedagogia. Né? E aí, a Sócrates, descrito por Platão, ele propõe que se configure em uma relação erótica, mas despida, né, de consumação física. A rígida dicotomia entre atividade e passividade está sempre desqualificada como feminina. Oficialmente, só se aceitava o eromenos. Aliás, o Lacan vai trabalhar bastante o conceito de eromenos, né? Ou seja, o amado, até surgirem os pelos da face. Todo professor de filosofia tinha o seu eromenos, tinha o seu efebo, não é isso, Fernanda? A palavra efebo. A gente vai falar das ninfas, que eram as novinhas, né? Mas a gente vai falar dos novinhos também, os efebos, que é os eromenos. E se aceitava que todo professor tivesse o eromenos até antes de aparecer os pelos da face. Quando apareciam os pelos da face, né, já não podia mais ter a relação com ele. Então, a quantidade de escritos sobre o tema, além dos textos de Platão, revela a problematização em torno de como manter a dignidade de um adolescente que em breve se tornaria um cidadão da polis. Um cidadão grego jamais poderia submeter passivamente um outro cidadão grego sem prejuízo de sua honra. Você vê como é que o discurso ali não é sobre a sexualidade. O discurso ali é sobre a honra. Em que momento, né, teria que um cidadão grego não poderia mais ser penetrado? E aí ele fala, no momento em que ele começa a nascer os pelos no rosto. Aí agora ele não pode mais, a não ser comprometer a sua própria honra, porque ele é um cidadão. Então, ser cidadão é ser o sujeito do falo, é ser aquele que penetra, e nunca aquele que é penetrado. Então, nas representações pictóricas, por exemplo, né, nas imagens, a relação sexual entre o Erastes, que é o professor, que é esse cara, o falo, né? E o eromenos é sempre intercrural. E o jovem jamais se mostra excitado. O que mantinha a ficção de que um cidadão da polis jamais teria obtido qualquer prazer passivamente, muito menos anal, nem mesmo na adolescência. Devido a todo esse estigma relacionado com a passividade, uma relação entre dois cidadãos adultos não era bem vista. Quanto aos escravos, e em grau um pouco menor, quanto aos libertos, já valia tudo. Ou quase tudo, né? Um senhor jamais poderia ser penetrado por um escravo. Jamais. E aí, é claro, entra os atravessamentos afetivos, né? Aí você tem um cidadão romano pedindo a Jesus para curar o seu servo, um doulos. E Jesus atendendo esse pedido. Afinal de contas, ele era um capitão. Afinal de contas, ele tinha esse privilégio. Aí entra a moral cristã, porque até então a gente está falando do grego, dos romanos, já entra a moral cristã. Quando entra a moral cristã, a condenação é enfática. Por quê? Porque para o cristianismo, que vem do pensamento judaico, né? É preciso entender que a base cristã é judaica, por isso a gente fala pensamento judaico-cristão, a sexualidade ela só tem um propósito que não é prazer. A sexualidade é procriação. Né? Então, diante da moral cristã e sua condenação enfática de tudo que não fosse a prática heterossexual e restrita ao casamento, e sem luxúria,
Não poderia haver luxúria nenhuma, ou seja, não pode haver prazer, não pode haver fetiche, não pode haver nada, porque o objetivo é a procriação. Então, a releitura dos textos filosóficos históricos, assim como os textos de poesia e de prosa, condicionou uma idealização da Grécia Antiga e em menor grau de Roma, com uma era de ouro da liberdade sexual. Exatamente por conta da moral proibitiva dos cristãos, se pensa a Grécia e a Roma, antes dos cristãos, como uma era de ouro da sexualidade. E para vocês verem que não era uma era de ouro, tão de ouro assim. Havia diversos tabus, né? Havia diversas imposições. Um senhor jamais deveria ser penetrado. Um cidadão grego nunca deveria ser penetrado. Cabia a ele sempre o papel, né, do penetrador. Cabia sempre a ele o papel do falo. O masculino era sempre predominante. Passividade remontava o sujeito ao feminino. E tudo que remonta o sujeito ao feminino é algo ruim. É algo sem valor. Então você vê como é que a gente está falando de uma época, né, extremamente marcada por um masculinismo. Né? Essa idealização que ocorreu, seja na Renascença italiana, né, seja na época de Freud, que vai ser conhecido como uranismo, seja nos textos do movimento gay contemporâneo, essa idealização que ocorreu nessa época, né? Claro que hoje a gente pode valorizar que o desejo, a libido, era algo altamente positivo ali na Grécia, em Roma, nada do que se envergonhar, fosse qual fosse o sexo do objeto. E que a cidadania implicava em ser senhor e mestre desse desejo ativo. Mas, como a gente fala em psicanálise, né? Que o objeto era secundário, significa dizer que, na prática, pouco ou nada importava o prazer do outro. Canalizar o desejo apenas na penetração significa que esta é equacionada sempre com o feminino. Daí que a sexualidade feminina é sempre uma sexualidade a satisfazer o desejo masculino. Olha, se a gente está falando que o prazer é masculino, a libido também é masculina. O corpo feminino se torna o quê? Se torna um objeto. Então, no patriarcado, o prazer é masculino e o corpo da mulher é o objeto para satisfação desse prazer. E aí você tem uma crítica, por exemplo, eu tenho uma crítica em relação ao Kama Sutra, que é um livro que foi extremamente idealizado como um livro de liberdade sexual, mas quando você faz uma leitura psicanalítica, né, da sexualidade repressora no Kama Sutra, você vê um livro que o tempo todo fala de um gozo feminino para satisfazer uma libido masculina. O Kama Sutra é um livro que fala sobre posições sexuais, que fala sobre prazer sexual com o único objetivo, para que a mulher não traia o homem. Porque o ideal do Kama Sutra é, se uma mulher estiver bem resolvida sexualmente, ela não vai buscar lá fora o que ela tem lá de dentro. E aí ele vai cunhar a mulher em 3 aspectos. O Kama Sutra vai falar de uma mulher gazela, vai falar de uma mulher elefante, vai falar de uma mulher égua. E aí ele fala que, aliás, a mulher avestruz, né? E ela fala a partir da vagina. Ela fala que o Kama Sutra fala que a mulher avestruz, ou seja, a mulher que tem uma vagina apertada e pequena, deve procurar um homem avestruz, que tem um pênis pequeno. E uma mulher égua deve procurar um homem cavalo. E uma mulher elefante, ou seja, aquela que tem uma vagina profunda e imensa, deve procurar um homem também com pênis profundo e imenso. Você vê a classificação da mulher a partir da sua vagina. Isso está no Kama Sutra. Eu vejo muita gente pegando o Kama Sutra para falar de liberdade sexual, quando de liberdade não se tem nada. O que você tem, na verdade, é a conceituação de um corpo feminino enquanto objeto, pronto como receptáculo, pronto para um corpo masculino que está ali com o propósito do prazer. O corpo feminino sustentando a lógica do prazer, que é masculino. Tá todo mundo calado, todo mundo aqui sem uma câmera aberta, ninguém olhando para mim. Eu tô assim, gente, tô falando sozinho. Eu vou dizer agora, então, caramba. Respira, bebe água, porque essa aí eu não sabia não, viu? São pesquisas, disso, né? São as pesquisas. Eu tá também, Marielle, tô chocada. Foi bom deixar a câmera fechada, viu, minha gente? Eu tô chocada. Brincadeira. Eu acho que eu não fiz semblante agora. Não, mas, assim, de qualquer forma, eu já falo sobre isso no meu canal de podcast, gente. Eu tenho vários áudios no meu canal de podcast, onde eu falo sobre repressão da sexualidade a partir de Marcuse no trabalho. A relação... É porque eu trabalho com corporeidade, né? Meu objeto de pesquisa é o corpo feminino, né? A corporeidade feminina, a sexualidade feminina. Então, eu trabalho com isso. E daí que, sendo esse meu objeto de pesquisa... Então, eu tenho um canal de podcast onde eu falo sobre a repressão da sexualidade feminina a partir da religião, a repressão da sexualidade feminina a partir do trabalho, do capitalismo,
né? Então se mergulha no podcast. Acho que a questão da repressão a partir da teologia, da sexualidade, dentro da teologia, até porque a minha graduação também é teologia, e aí eu vou falando sobre isso, entendeu? E a partir daí é legal ter vocês lá, né? Preciso maratonar seu podcast. E, gente, eu faço isso assim, aquilo tá de graça, só vocês entrarem, espalhem, mande para os coleguinhas, aquele amigo fofoqueiro, manda para ele, que é para ele espalhar isso com vontade, entendeu? Nessas horas, os fofoqueiros são os melhores. Eu falo, gente, sempre é bom ter um amigo fofoqueiro, que a gente conta para ele, ele espalha. É isso. Segue a gente lá no canal, tá bom? Fazer aqui o jabá, né? Eu tenho um canal do YouTube, onde eu, por exemplo, eu tenho uma aula sobre os 3 ensaios da teoria da sexualidade e a Inquisição. O que ambos têm em comum? A caça às bruxas, né? Por que Freud está escrevendo os 3 ensaios da teoria da sexualidade? E por que numa carta, William Flies, ele diz assim, estou aguardando ansiosamente a chegada do meu livro Maléus Maleficarum, para eu poder mergulhar ainda mais na questão da sexualidade. Sendo que Maléus Maleficarum é o livro que na Idade Média foi a Bíblia dos Inquisidores. Tradução, né, é o latim, Maléus Maleficarum, significa o martelo das feiticeiras. Era o livro que, segundo os 2 inquisidores que escreveram, era o livro que os fazia identificar uma bruxa. E Freud está esperando esse livro chegar, porque, de acordo com a carta dele ao William Flies, esse livro vai ajudá-lo na sua descoberta maior sobre a teoria, na construção da teoria da sexualidade. Aí eu falo sobre isso no meu canal do YouTube, Jairo Carioca. Me sigam. Essas coisas são pesquisas, né? Isso é importante. Para trazer essa aula aqui, eu mergulhei na história da sexualidade de Foucault, a gente vai mergulhar na questão do feminino em Lacan, da questão da história do patriarcado em Gerda Lerner, né? Na Mulheres que Correm com o Lobo, da Clarice Spíncula. A gente vai mergulhar em vários livros para produzir um áudio como esse aqui. Então, canalizar o desejo apenas na penetração significa que esta é equacionada sempre com o feminino. Esses dias eu fui comprar um peixe, né, na peixaria, a gente brincando, porque na hora de pagar agora o cartão é só dar uma encostadinha, né? Aí eu falei, olha, só encostar o cartão. Aí a menina brincou e falou assim, e aí a sexualidade tá no xixi, né? Tá nas brincadeiras. Ela falou, eita, então encostar é perigoso. Eu falei, sem camisinha não deixa nem encostar, filha. E encostou, aí paga a pensão. Aí o cara que estava do lado falou assim, não, comigo tem que penetrar. E se eu não penetrar, não existe. Quer dizer, um homem falando. Né? E ele já entrou de forma grosseira, que eu estava numa brincadeira ali com a menina, falando sobre encostar. Ela falou, nossa, encostar agora ficou perigoso. Eu falei, não, encostar sempre foi perigoso. Por isso que se encostar, não esqueça a camisinha. Senão, já paga a pensão. E aí o cara fala, se não penetrar, para mim não existe. E você tem essas linguagens também nas mulheres, né? Mulheres que não conseguem ter uma relação sexual se a penetração não estiver presente. Por quê? Porque sem a penetração, ela não se sente feminina. Ela não se sente nesse lugar do passivo. E aqui eu tenho várias mulheres me ouvindo. E é interessante vocês analisarem isso, né? Imagina uma relação da sexualidade, você pode levar a mulher a todas as loucuras, ao orgasmo, a coisa toda, e no final ela fala, eu quero ser penetrada. Porque senão não se coloca nesse lugar. E é interessante que eu tenho analisantes que são lésbicas, né? E que usa o vibrador, fala, tem que ter alguma coisa para penetrar. Eu falei, mas qual a necessidade? Se tem 2 mulheres ali e tal, qual a necessidade de ter um vibrador, de ter um objeto, né? E aí você vai pro fetiche, tem cueca que tem utensílios que a mulher veste, né? Que imita o falo, que imita o pênis, essa coisa toda. Exatamente porque o desejo feminino é canalizado na penetração, é equacionado sempre com o feminino. E que tudo que é rotulado como feminino é caracterizado como negatividade. Basta dizer que na linguagem judaica, todas as palavras de maldição estão escritas no substantivo feminino. Todas as palavras de maldição no hebraico têm a conotação feminina. Enquanto que todas as palavras de bênção são masculinas. Enquanto que a palavra de bênção é na destra, é na mão direita. Enquanto que a palavra de maldição é na esquerda, é a mão da maldição. A esquerda, na psicologia, a gente aprende, né, Joana? Que a esquerda é o lado feminino, não é isso, Joana? Quando a gente vai trabalhar a questão, por exemplo, do papel, o esquerdo está ligado ao feminino, está ligado ao coração. Enquanto que a direita está ligada ao quê? O lado direito do papel está ligado ao quê? Ao masculino, à liderança. Então, quando a gente vai fazer testes projetivos, por exemplo, de desenho, você divide a folha ao meio. Tudo que está no desenho do lado esquerdo, se pende mais para o lado esquerdo, você tem um sujeito extremamente ligado ao quê? Ao emocional, ao feminino, à mãe. Tudo que está ligado ao lado direito, o sujeito ligado ao quê? À razão, ao masculino, ao pai,
Olha como é que essas coisas acabam delineando a gente. Né? E porque, né, na acupuntura também, tudo que é esquerda é a mãe feminina, exatamente. Na Cabalá também, né, Fernanda? Na Cabalá também, o lado esquerdo da Cabala também é o lado feminino. Inclusive é o lado Sofia, né? Na Cabalá você vai falar da Sofia, do lado feminino de Deus, do lado materno de Deus, de Javé. Então, assim, sempre isso. Na divisão do Deuteronômio, capítulo 38, o Monte Ebal e o Monte Gerizim. Gerizim, o monte à direita do sacerdote. E aí o sacerdote com a mão direita levantada, profetizando bênçãos. Ebal, o monte à esquerda do povo. E o sacerdote com a mão esquerda levantada, profetizando maldição. Se lá no Gerizim se fala bendito é o entrares, bendito ao saíres, lá no Ebal se fala com a mão esquerda, maldito será se não cumprirem todas as palavras que está escrito no livro da lei. E aí é o direito e o esquerdo. E a divisão. O tempo todo. O esquerdo é lado sinistro, gente. O esquerdo é lado sinistro. Na mitologia judaica, a mão esquerda é Samael. É a mão da maldição, tem nome. A mão esquerda de Deus. Fausto Hoff, inclusive, escreveu um livro sobre isso. A mão esquerda de Deus. Quem era a mão esquerda de Deus? Lá no Antigo Testamento, a mão esquerda de Deus tinha nome. Era Samael. Samael, em hebraico, significa a língua venenosa, o veneno de Deus. Daí que quando a mão esquerda de Deus se levantava, quase sempre era o quê? Aliás, sempre era para amaldiçoar. Era Samael, a mão esquerda, a língua. Era o espírito que vinha da parte de Deus. Olha como é que diz no livro de Samuel. E o espírito mal vindo da parte de Deus para tentar o Saul. Tudo vinha de Deus no Antigo Testamento. Tanto bem quanto mal provém de Deus. No período Ciro-Fenício, né, o Antigo Testamento é dividido em dois períodos. O período Ciro-Fenício e o período pós-Ciro-Fenício. No período Ciro-Fenício, antes do Ciro-Fenício, bem e mal vinham de Deus, porque você não tem a personificação do mal. Ainda não existe a figura de Satanás. Existem os anjos bons que vêm de Deus e existem os anjos maus que vêm de Deus. Tudo vem de Deus. É por isso que Jó vai dizer, eu recebi o bem do Senhor, por acaso também não receberei o mal? Bendito seja o nome de Deus. Por quê? Bênção e maldição, mal e bem, vem de Deus. Depois do cativeiro Ciro-Fenício, a partir do contato da civilização judaica com a civilização mesopotâmica, com a civilização grega e com outras civilizações, o mal passa a ser personificado. E aí agora o mal não vem mais de Deus. Aí agora é um Deus da qual o mal não vem mais dele, não procede mais dele. Aí vem Tiago dizendo assim, a luz vem de Deus. O bem vem de Deus. Tiago vai escrever isso. O mal não. O mal vem de outro lugar, né? E aí você tem uma teodiceia, a teoria do mal, a partir, por exemplo, do livro de Hesíodo, né? A teogonia de Hesíodo, onde o bem vem de um lado, o mal vem de outro, e por aí vai. E o mal sempre retribuído com o feminino. É o mal, a figura, a ideia de demônio vai surgir a partir do quê? Da relação sexual entre Samael e Lilith. É a partir de Lilith, né? A teoria de demônio na mitologia judaica Ciro-Fenícia é o quê? São os filhos de Lilith com Samael. Sempre a mulher está envolvida na questão e sempre o mal advém do feminino. Sempre. Sempre. Mesmo no pós-dilúvio, eu já falei isso em outras aulas, já falei isso em outras instâncias, sempre no dilúvio, sempre tem uma mulher fazendo alguma merda no Antigo Testamento. Se lá no Gênesis é a Eva, depois do dilúvio, é a esposa de Jó, a esposa de Noé, tendo relação sexual com o próprio filho. Eu tenho um canal de podcast no áudio que eu falo exatamente sobre isso. A relação incestuosa entre Cã e a mãe. Né? Ou seja, mesmo depois, no advento da cultura, ali no Éden, no mito do Gênesis, né, do dilúvio, e aí eu faço o paralelo entre o dilúvio e o Édipo, você tem ali a figura da mulher ligada à natureza. O surgimento da cultura, porque em Noé surge a agricultura, em Noé surge o vinho, em Noé surge a cidade, o surgimento da cultura a partir do homem, e o surgimento e a continuidade do pecado, do mal, porque ali o conceito não era de pecado, mas o conceito de natureza, dizendo que a mulher precisa ser vigiada. Porque no momento em que Noé bebe, né, o vinho, fica bêbado e dorme, a mulher tem relação incestuosa com o filho. Então, a mulher o tempo todo sendo vigiada. O texto o tempo todo vai dizer isso. Mulheres precisam ser vigiadas. Por quê? Porque elas estão ligadas à natureza. Elas estão ligadas a alguma coisa que a cultura não consegue educar. Elas estão ligadas a alguma coisa ali. Por isso a Clarice Spíncula vai escrever que as mulheres correm com os lobos. As mulheres não são, né, não são domesticáveis. A natureza feminina. E aí eu quero tirar a mulher porque a mulher é um significante, né? A natureza feminina, ela não é domesticável. Ela sempre está ligada à natureza. Sempre.
Eu que sou nordestino, por exemplo, cresci no Nordeste, né? E nasci canhoto, fui inserido dentro de uma cultura onde ser canhoto era ser filho do demo. No Nordeste isso era muito forte. Os pais não permitiam que os filhos fossem canhotos. E aí acabei me tornando ambidestro. Porque minha mãe diz que tudo que eu esticava a mão esquerda para receber, o meu pai dizia a outra mão. E aí eu pegava com a outra mão. Com isso, acabei sendo ambidestro. Com essa brincadeira de ambidestro, eu não deixei de ser canhoto. Apenas desenvolvi a habilidade de também de usar a outra mão. Com isso, eu fui parar onde? Na bateria. Com isso, eu fui parar na bateria, onde você utiliza o quê? A mão esquerda, a mão direita, o pé direito, o pé esquerdo. E você utiliza isso o quê? Desintonizando. Uma mão não pode seguir a velocidade da outra. Cada uma tem a sua própria velocidade. Eu fui parar na bateria. Para você ver que pulsão não se controla. Né? E na época da aquisição das bruxas, ser canhoto também era ser morto, também era ser bruxa. Né? E daí você tem tudo isso. E é interessante, né? Porque eu tenho 2 filhas canhotas. Esse cara que foi treinado para não ser canhoto acabou tendo 2 filhas que são canhotas. Minhas 2 filhas são canhotas. Então é interessante isso, né? Como é que o canhoto, o esquerdo, o sinistro, o canhestro, você vê que são palavras que estão ligadas. Né? O lado esquerdo é conhecido como lado do sinistro. E quando o carro bate tudo e perde tudo, o carro deu o quê? Perda total, o que se faz? Se faz o sinistro. Você vê como é que tudo está ligado, gente. Tudo está ligado. O sujeito é sujeito da linguagem, não pode esquecer isso. Está tudo interligado. Então, quando a gente vai falar de outras práticas, como sexo oral, dentro da ética moral cristã, é uma prática abominável. Por quê? Porque não dá procriação. Daí que dentro da filosofia cristã, tudo que não é para procriação é pecado. Sexo oral é pecado, sexo anal é pecado, todo tipo de coisa que não tenha, que leve ao prazer e não à procriação, é pecado. Algo a ser realizado apenas por quem? Por escravos ou escravas. Então, o cidadão grego, o cidadão romano, tivesse tal prática, mesmo com a sua esposa, ou com seu idolatrado Eromenos, era vergonhosíssimo. Era o segredo a ser escondido de todos. Ou ter status aí de cidadão vilipendiado, né? Sendo pior quando com a esposa, visto que se tratava de um rebaixamento impensável diante de uma criatura de sexo muito inferior. Claro que, como em qualquer época, entre 4 paredes, a realidade frequentemente deveria ser outra, né? Felizmente. Você tem isso, por exemplo, no filme Os 300, né? No momento em que a esposa do espartano, que foi para a guerra, ela vai pedir, interceder junto aos gregos ali no cenáculo, né? Ela vai pedir a fala e não tem, porque ela, apesar de ser esposa do cara, ela é mulher. E para ela ser ouvida, ela precisa negociar o seu corpo sexualmente com um dos senadores que vai permitir com que ela fale. Só que o senador, quando usa, ele a estupra. Né? Ele a humilha. Ou seja, ela era uma cidadã. Ela está nesse lugar de cidadã, mas ele a humilha. Ele a estupra, ele a coloca de 4, né? E fala assim: eu não sou o seu marido. Não haverá amor entre nós. E está lá, bem claro isso, a relação, né, de como isso acontece. E aí, quando ela envergonha ele na frente de todos, né, o envergonhar ali é duplo. Quando ela encosta nele, cai a bolsa e as moedas caem ali, significando que ele foi pago, né? Que ele foi ali ele entrou num processo de corrupção, foi corrompido. E aí ele recebe duplo envergonhamento. Primeiro, por ter, né, estado nesse lugar. E segundo, porque foi uma mulher que revelou. Só o fato de ter sido uma mulher coloca ele uma vergonha insuportável. Então, a libido é um termo latino. Por mais helenizado que tenha se tornado a cultura romana, né, quais as possíveis diferenças das práticas sexuais na Grécia e Roma? As cidades gregas, com a sua autonomia e democracia, constituíram um fenômeno que durou menos de 2 séculos, constituindo aí o apogeu da civilização grega clássica. Né? Depois disso, as polis, as suas ágoras e assembleias, né, continuaram a existir, porém reduzidas a pouco mais que conselhos municipais. A política entrou em decadência porque a cidade grega antiga foi sucedida pelas grandes monarquias helenísticas, né, que sucederam a Alexandre o Grande. Alexandre expandiu e vulgarizou a cultura grega desde o Egito até a Índia. A semelhança também ocorreu uma mudança no eixo da filosofia. Então, o arrojo dos pré-socráticos, a crítica radical de Sócrates, os grandes sistemas de Platão e Aristóteles cederam lugar às 4 escolas do período helenístico: o estoicismo, da qual Paulo vem, o epicurismo, o cinismo e o ceticismo.
4 escolas que deixaram no passado as ambiciosas especulações e possuíram por meta comum a produção de regras éticas e morais, capacitar o homem a manter a tranquilidade da alma e ser senhor de si mesmo no mundo em que não há mais cidadãos, apenas súditos. Essa mudança se refletiu no papel do homem na sociedade, tanto em casa em relação às suas esposas, quanto no campo político. Daí que em Roma, o homem era dono da mulher. Em Roma, o homem era dono da mulher. Ele era dono da criança, da mulher, ele era dono. A lei romana dava ao homem o direito de espancar, de bater e até de matar, se quisesse a mulher. Fala, Fernanda. Pode abrir o microfone e falar, que aí deixa registrado. O Edmund Leite, no livro dele sobre sexualidade, ele coloca essa questão, né? Que depois aí da Grécia e tudo, de Roma, o surgimento do puritanismo que foi antes de Freud, né? Sim. E que aí os homens precisavam ser constantes, firmes e não podiam demonstrar emoções, né? E não podia demonstrar excitação, mesmo dentro de 4 paredes, não podia mostrar isso. E a mulher, ela era para a criação de filho mesmo, né? Sustentar tudo lá para a criação de filho. A mulher não podia se mostrar sedutora e excitante. Exatamente. Não é à toa que, quando a gente vai falar dessas escolas, por exemplo, o estoicismo e o epicurismo é a base disso aí que você está falando. Quando Paulo escreve, né, que ele não encontra nenhum prazer nesse mundo, porque ele fala assim, eu não encontro nenhum prazer. Eu mortifiquei o meu corpo porque o meu prazer está em Cristo. Quando Paulo diz isso, quem está falando não é o Paulo cristão, espiritualizado, aleluia, glória a Deus, não é nada disso, não. Quem está falando é o estoico, porque o prazer no estoicismo era algo proibido. Quando Paulo diz, eu queria que nenhum homem fosse casado, eu queria que vocês fossem igual a mim. Porque, para o estoicismo, o simples levantar o pênis já era uma coisa de que o homem não tinha controle sobre si, não tinha controle sobre o seu corpo. Que é o que você falou, Fernanda, a questão da excitação. Os homens tinham que ser viris, né? Mas as mulheres não. As mulheres tinham que ser quietas e recatadas e do lar, né? Não podia ser viril. E a mulher, ela se encanta. Quanto mais o homem era viril, mais a mulher se encantava por ele. Sim. Não é à toa que as mulheres, as cidadãs romanas, iam buscar homens viris aonde? No gládio, entre os gladiadores. O prêmio, inclusive, ao gladiador, né, ao vencedor, era poder possuir as mulheres romanas mais castas, aquelas que eram as senhoras, as mais caras. Fazia parte disso. Não por acaso, estoicismo e epicurismo acabaram se tornando 2 correntes filosóficas e de alta ajuda mais popular entre os romanos, até o aparecimento aí de Plotino, né, que é o neoplatonismo, no século III. Menor ainda foi a coincidência de que a elegante libido de Ovídio e Propércio tenha seguido o caminho aberto pelas invectivas de Catulo, né, de que vai penetrar seus inimigos. Catulo vai dizer o quê? Vou penetrar os meus inimigos pelo sarcasmo, erotizado de Marcial, ainda até o semi-pornográfico de Petrônio e Apuleio. Freud, por exemplo, quando vai analisar essa zombaria, né, Freud vai dizer que toda zombaria verdadeira tem que ser agressiva e ofensiva. E aí é por isso que o Lacan vai dizer que todo humor é fálico. Às vezes eu ouço o pessoal dizendo que não entende os aforismos de Lacan por causa disso, tem que ter essas leituras. Quando o Freud vai dizer que todo prazer é erótico. E Lacan vai dizer que todo humor é fálico. Por que todo humor é fálico? Exatamente porque Freud vai dizer que toda zombaria, né, e aí oriundo pela escola do epicurismo, tem que ser agressiva, né, tem que ser agressiva e ofensiva. Ou seja, tem que ser penetrante. Eu vou penetrar os meus inimigos pelo meu sarcasmo. Então, a literatura da antiguidade greco-romana parece ter refletido bem as práticas sociais e sexuais, apesar do estabelecimento de que o dote pertenceria à esposa, mesmo depois de casada, né? Isso já é uma evolução da lei romana, juntamente com o seu direito de pedir o divórcio. Tem dado formalmente à mulher romana das classes mais altas certo grau de liberdade. O poder do pater familias, né, não foi menos intenso que a Grécia. E aí você tem, por exemplo, a Gerda Lerner, no livro A História do Patriarcado, desenvolvendo bem sobre isso. Né? Havia uma certa liberdade, algumas mulheres, raríssimas mulheres, experimentaram alguma liberdade, mas no todo as mulheres sempre foram, né, sempre estiveram no módulo
de escravos, sempre. Aliás, a Guerra da Lerner vai dizer que a primeira tentativa, a primeira escola de escravização não foi a guerra, foram as mulheres. Primeiro se escravizou as mulheres, para depois se escravizar, né, os despojos de guerra, até chegar na escravidão aí da África e de tudo isso. Por isso é que não se pode pensar racismo, por isso que não se pode pensar decolonialismo desassociado da teoria feminista. Porque a partir do empoderamento, a partir da teoria feminista, é que se pensa decolonialismo, teoria queer, que se pensa tudo isso. É a partir da teoria feminista. E é exatamente o feminismo o movimento mais odiado. Inclusive até por outras mulheres. Quer deixar a mulher nervosa, você chama ela de feminista, algumas mulheres. Ah, você é feminista? Não, eu não sou feminista. Eu não sou feminista. Como não? Como não? Como não ser? Exatamente por conta, né, desses atravessamentos patriarcais nesses conceitos. Então, o efeito dessas mudanças sobre as práticas sexuais da maior parte da classe dominante, né, a misoginia só superada pela fase cristã posterior, o falocentrismo da prática sexual igual ou maior do que já relatado, a preocupação com o prazer do outro, que é igualmente nula, a pederastia perdeu quase todo o seu caráter filosófico, né? Os epigramas de Marcial levam a crer que era realizado quase sempre com escravos. Dos gregos aos romanos, relações de poder mais desiguais, relações sexuais mais díspares. Foucault, curiosamente, né, o grande desbravador das relações de poder, deixou de lado, nos volumes 2 e 3 de sua História de Sexualidade, o aumento da desigualdade no exercício do poder nas condutas homoeróticas antigas. O uso crescente do termo libido parece ter refletido a acentuação, inclusive, desta disparidade. E aí, pensadores romanos, por exemplo, como Cícero, indicavam o autoconhecimento e o autocontrole como bens que deveriam ser buscados, né? Bens últimos. E aí vai surgir o quê? A escola da autoajuda. O pessoal acha que a autoajuda surgiu no século XX, não surgiu no século XX, não. A autoajuda começa lá atrás. Começa aí na escola de Cícero, né? Quando começa a autoajuda, que é a de maior difusão na Roma Imperial, foi exatamente o quê? O estoicismo. Os maiores exemplares é quem? Epíceto, né? Um ex-escravo, inclusive, e Marco Aurélio, o imperador. A contenção do desejo, a fidelidade no casamento, a castidade, eram coisas que eram incentivadas. A mesma moderação e até a abstinência sexual. Olha Paulo falando, eu me fiz um eunuco pelo evangelho. E aí você tem um livro muito interessante que é Eunucos pelo Evangelho, que vai falar exatamente sobre todo esse processo que vai se desencadear, inclusive chegar até a gente. Quando você tem movimentos na atualidade como Resolvi Esperar, movimentos que falam sobre, né, a volta de uma certa predominância sobre a castidade, né? A coisa da virgindade voltando em pleno século XXI de novo, né? A busca pela virgindade, agora tanto masculina quanto feminina, ou tanto feminino quanto masculina, todas essas questões, isso tem um reflexo nessa literatura de autoajuda lá iniciada lá atrás. A contenção do desejo, a fidelidade no casamento, a castidade incentivada, né? A moderação ou abstinência sexual. Olha o que é que Paulo fala. Eu queria que todos vocês fossem igual a mim, não transassem. Agora, se você não consegue se conter, se case. Olha aí, Freud vai dizer que o casamento é uma castração da sexualidade dentro da sociedade. O sujeito não se casa para transar, ele se casa para frear o desejo sexual aos poucos. O que se busca é isso. Daí o casamento, a monogamia, o casamento, como um freio social da sexualidade, do desejo sexual. Ou seja, o casamento como uma espécie de moderação. Então, isso vem desde a Grécia, defendida por Sócrates de Platão. E aí, crescentemente abarcada, né, pelo pensamento médico. Como vai deixar claro Foucault, aderir a essas condutas era escolha individual. Não havia uma normatização para todos, muito menos imposta por direito divino. Cidadãos e libertos podiam escolher como satisfazer a libido, bem como escolher dentro dos limites o objeto que melhor lhes satisfizesse. O uso, e não a palavra libido em si mesmo, poderia significar algo pejorativo. Né? E aí você tem, por exemplo, quando chega o estoicismo, né, uma força que deveria ser utilizada com moderação, né? E aí o estoicismo o tempo todo vai ver a sexualidade como algo que deve ser moderado, como algo que deve ser controlado. Olha Paulo falando, né?
para Tito. Na carta a Tito, Paulo escreve o quê? Marido de uma... Convém ao bispo que este seja marido de uma só mulher. Olha aí de novo a moderação da sexualidade. Olha aí de novo a monogamia, o controle da sexualidade. Convém ao bispo que ele seja marido de uma só mulher. Então, no estoicismo, e aí esse Paulo estoicista, né? Uma força... Outro dia eu falei sobre isso no encontro, e aí um amigo meu que é teólogo, ele disse assim, cara, tu forçou demais a barra quando tu fala de Paulo e que não sei o quê. Gente, se tu não abrir a mente para entender que o sujeito é atravessado por campos de subjetividade, se você não entender que antes do Paulo ser o Paulo, o apóstolo, era o filósofo estoicista, e todo campo de saber, como vai dizer Paulo Freire, produz subjetividade, o sujeito, ao passar por essa escola estoicista, vai produzir uma subjetividade da qual ele vai reproduzir. Não tem como o cara não reproduzir isso, entendeu? Então, essa força deveria ser utilizada como moderação. Poderia virar-se não apenas contra os outros, mas contra si mesmo. E aí o tempo todo, quem lê Paulo vê que o tempo todo Paulo está dizendo que um bispo, que um diácono, ele precisa ser o quê? Precisa ser moderado. Aí ele fala para Timóteo, não beberrão. É isso que ele está dizendo. Em nenhum momento ele condena a bebida, em nenhum momento ele diz que o cara não tem que beber, ao contrário. Ele até fala para Timóteo diluir a bebida, né? Beber como mulher, porque os homens bebiam vinho puro, mosto. O vinho, naquela época, não vinha em garrafa, até porque não existe garrafa. Ele vinha numa espécie de uma pasta. Ele vinha puro, né? Ele vinha em cânforas, numa espécie de pasta. E aí os homens diluíam aquilo de igual para igual, meio a meio. E as mulheres diluíam como se fosse um vinho pérgola, né? Um galioto. Ou seja, se os homens dividiam meio a meio, a mulher botava 2 porções. E aí o Paulo ele vai dizer para Timóteo, dilua o vinho em 2 porções, ou seja, beba como se fosse uma mulher, por causa do teu estômago. Então, e aí depois ele vai dizer, olha, os beberrões, fora ficarão os beberrões, fora ficarão esses, fora ficarão aqueles, fora ficarão não sei o quê. Por quê? Porque o que se busca na filosofia, na teologia paulina, é a moderação em tudo. Moderação no comer, por isso que ele fala. Olha o que ele fala lá em Coríntios. Esperai uns pelos outros. O tempo todo Paulo está falando sobre moderação. Quem tem fome, caramba, come em casa. O tempo todo ele está falando sobre moderação. Fala, Fernando. Alguém levantou a mão, gente. Não levanta a mão, não. Abre o microfone e fala, porque eu não consigo ver. Certo. Olá, professor Jairo. Isso, meu amigo. Excelente as suas falas. Só aqui um adendo. Com essa relação do equilíbrio, Paulo, né? Ele vai sempre tentando equilibrar com esse discurso. Ele já vem com um discurso já sobre uma prática que ele já tinha como pecaminosa, né? Ele vai até falar que tudo é lícito, mas nem tudo que é lícito me convém, né? Ele vem com esse discurso, mas aqui, por exemplo, uma prática de prostituição que era comum, você conhece também como teólogo, a Corinto, né? Eu não sei precisamente se aquela prática de Corinto, as mulheres se prostituíam para se manter a sustentação, né? Porque uma das capitais mundial naquele período, que mais se prostituía. As mulheres aí, elas gozavam de um rédito bastante bacana. E tem alguns fanáticos aí que falam assim, não, Corinto é uma cidade teimosa. Não. As mulheres, elas usufruíam aí de algumas questões que não tinha essa possibilidade. Então, essa prostituição, elas arrecadavam dinheiro para o seu sustento, mas, por outro lado, elas também ganhavam aí o eros, né? O desejo. A gente pode ir numa forma mais profunda, que é onde eu ia chegar agora. Eu vou só conclui. 30 segundos. Quando você falou lá no início que tudo é feminino, e lembrei quando eu entrei na graduação em teologia, quando o professor falara assim, Eva, quando Deus chega para Eva, no Antigo Testamento, disse, Eva, o que aconteceu que tu pecou? E ele até brincou e disse, a Eva responde para o Criador e disse, a cobra que tu me deste. Cobra de quem? Cobra de Adão. Olha a mulher se voltando para cobra de quem? De Adão. Eu tenho um canal no meu áudio, eu falo exatamente sobre a questão da serpente, né? O mito da serpente na
na antiguidade, né? Eu falo sobre isso. Gratidão, professor, pelo espaço. Não, sim, claro, sempre. Fala, querida, pode falar. Eu ia dizer, ela fala, o homem que tu me destes, não é isso? É. Aham. Isso. Nós, dentro da teologia, nós Ele está teólogos... fazendo um trocadilho aqui. Eu Ele fez um entendi trocadilho. perfeitamente. Eu entendi. E achei muito interessante, Fernando. Muito interessante. Mas aí, assim, eu tenho um áudio, como eu falei, eu tenho um áudio no meu canal de podcast onde eu falo sobre a questão da serpente ali, né? O que se refere à serpente e todo o contexto do culto da serpente na mitologia antiga, principalmente entre os egípcios, né? Essas coisas não vêm de forma aleatória. Mas é muito bacana isso tudo que você trouxe aí, Fernando, como contribuição. Mas para a gente continuar aqui, quando a gente chega em Paulo, Fernando, principalmente na questão de Corinto, a gente precisa entender que ali você tem o estoicismo em Paulo. A gente não pode esquecer que Paulo é judeu. A gente não pode esquecer. E o profundo conhecedor do Antigo Testamento judaico, né? Do texto judaico, da lei judaica. E aí, o estoicismo, sabe aquela fala que a gente diz que a fome juntou com a vontade de comer? É isso. O estoicismo de Paulo abraça em Paulo, né, a proibição sexual do livro de Levítico. E aí, quando o estoicismo, em menor parte, encontra as proibições sexuais do Antigo Testamento, que Paulo vai ampliar, você tem um cristianismo que tem uma pregação crescente de repúdio à sexualidade em geral. Por exemplo, entre os fundadores da patrística, né, que é os pais da igreja, você tem Tertuliano, que é considerado aí o primeiro autor cristão a produzir uma obra literária em latim. Né? Ele é o primeiro. Né? Se a gente fala de uma teologia cristã, essa teologia surge a partir de Tertuliano. Aliás, até alguns conceitos da teologia, né, Fernando? Você me corrija aí se eu estiver errado, mas a maioria dos conceitos em teologia que se usa até hoje surge de Tertuliano, como, por exemplo, trindade. O conceito de trindade surge em Tertuliano, o conceito de onisciência, onipotência, esses conceitos todos da teologia cristã vai surgir a partir de Tertuliano. E aí, em Tertuliano, né, ele vai ser extremamente hostil ao pensamento racional e não apenas à filosofia. Ele vai fazer frente, inclusive, a Orígenes. Quando Orígenes acreditava muito no poder da filosofia, né, e no uso da filosofia dentro do cristianismo, Tertuliano vai ser totalmente contrário ao uso da filosofia. Inclusive, ele vai usar a palavra, né, ele vai cunhar a palavra credibile est, quia ineptu est, né? Quando que é a palavra latim que ele diz assim, se é credível, que seja inepto. Que é muito interessante. O pessoal coloca, Fernando, o credo, né? Credo ad absurdum, e na verdade Tertuliano nunca disse essa palavra credo ad absurdum. Né? Essa não é a palavra que está em Tertuliano. Em Tertuliano, é credibile est, quia ineptu est. É credível que seja, então, inepto. Por quê? Exatamente porque ele vai ser contra, né, essa filosofia que de uma certa forma, se mistura com a teologia. E o Tertuliano é um sujeito misógino de carteirinha. Por exemplo, quando ele escreve sobre as mulheres, no seu escrito De Cultu Feminarum, né, Feminarum, ele diz assim, vocês não sabem que cada mulher é uma Eva? E que toda Eva é o portão do demônio? Vocês que tão facilmente destruíram a imagem de Deus, que é o homem. Então, para Tertuliano, toda mulher tinha em seu corpo a porta do demônio. O Agostinho, né, que bebe bastante na água de Tertuliano, Agostinho vai dizer que a mulher era o diabo de saias, era o demônio de saias, né? Martim Lutero, que é extremamente influenciado por Agostinho, até porque Martim Lutero era agostiniano, Martim Lutero ele diz assim, né, quando se refere às bruxas, ele diz assim, eu serei o primeiro a acender as fogueiras. Não é à toa que aonde a reforma protestante chegou, houve mais morte de bruxas do que onde havia só a Inquisição Católica. A reforma protestante matou mais mulheres do que a própria Inquisição Católica. A gente não gosta de falar sobre isso, né, mas isso é a verdade. Né? E o Lutero ele vai dizer isso, porque é um cara agostiniano, né? Então, para Lutero, para Agostinho e para Tertuliano, a mulher tinha entre as pernas a porta do inferno, o lugar onde saíam os demônios, e com o único objetivo de deturpar, de enfraquecer ou de derrubar a imagem de Deus. Então, para eles, a Imago Dei,
A imagem de Deus é o homem. Agostinho disse que o homem é a imago Dei, assim como a mulher é a imago homini. Então, se o homem é a imago Dei, a imagem de Deus, a mulher é a imago homini. A mulher é a imagem do homem, e não de Deus. A mulher é a imagem do homem. Então, a gente vai falar de um cristianismo, né, misógino de carteirinha. Mesmo assim, Tertuliano utilizou a palavra libido não menos que 92 vezes em seus escritos. Mais do que o dobro que qualquer autor latino pagão. Agora, é interessante isso, né? O cara que mais condenou a libido foi exatamente aquele que mais utilizou o termo libido. Tertuliano também combateu violentamente a filosofia, o paganismo, as heresias do cristianismo, até abandonar ele mesmo o catolicismo. E também deixou aberto o caminho para a conceituação da libido como pura negatividade. Mas então seria necessário mais um século e meio, o advento do neoplatonismo, que teve seu expoente maior no pagão Plotino, e um grande novo autor cristão, que vai ser quem? Agostinho. Santo Agostinho, a gente já está terminando, Santo Agostinho é o cara que vai trazer a libido agora numa outra conceituação. Se até então o conceito de pecado estava no ato, Agostinho vai colocar o pecado no desejo. Agostinho é que vai. É em Agostinho que algumas coisas até então que não existiam no cristianismo vai passar a existir. Agostinho vai cunhar o termo inferno, né? Agostinho vai imortalizar as almas. Até então as almas não eram imortais. Com Agostinho as almas passam a ser imortais e sendo elas imortais, ela tem destino. Elas são destinadas ou ao céu, ou ao inferno, ou ao purgatório. Em Agostinho você tem três lugares, né, para a destinação da alma. Agostinho também vai colocar pela primeira vez na história o desejo no campo do pecado. Até então o pecado era ação. E aí Agostinho vai ressignificar o Gênesis, colocando o desejo no Gênesis. Quando ele coloca o desejo no Gênesis e o desejo como pecado, por que ele faz isso? Porque a partir daí, o pecado, então, passa a ser a marca de todo ser humano. Daí que todos já nascem pecadores. Porque já nascemos desejando o quê? Desejando pecar. Então, Agostinho coloca o pecado como algo inerente a todo ser humano. Uma coisa que não se livra. Quando ele escreve o livro sobre a graça, ele diz que só há graça porque há pecado. Então, assim, eu preciso ser salvo. Mas salvo de quê? Do pecado original. Então, o pecado original em Agostinho, coisa que não existia ainda, Agostinho que vai criar. O pecado original em Agostinho vai surgir lá no Gênesis, né? Que é exatamente o quê? O desejo pela liberdade. E quem é a pessoa que adentra por esse desejo de liberdade? Quem é a pessoa que adentra isso é a mulher. Então, em Agostinho, vai ser cunhado também o conceito de predestinação. Os homens predestinados a uma salvação, os homens predestinados, né, a um reino eterno, mas aí a mulher enquanto instrumento de introdução do pecado no mundo. Então, para a gente dar um pulo aqui, né, origens da libido em Freud, hoje a libido é uma palavra indissociável do nome de Freud. O termo se polarizou tanto quanto Freud explica. Mas se a gente for consultar qualquer enciclopédia, qualquer livro, qualquer internet, botou libido, vai aparecer Freud. Só que essas obras mencionam ser um termo latino, utilizado aí por Freud a partir dos médicos, que no final do século XIX passaram a estudar a sexualidade humana. Essas obras, quando muito, mencionam o fato do termo ter sido emprestado de autores eróticos da literatura romana, mas sem sequer especificar quais ou dar um exemplo. Né? Então, uma consulta mais clássica dos dicionários psicanalíticos, que é exatamente o vocabulário de psicanálise de Laplanche e Pontalis, coloca de cara a dificuldade de conceituação de libido na própria obra de Freud. O Pontalis e o Laplanche, ele vai dizer que é difícil dar uma definição satisfatória de libido, porque o próprio conceito está longe de ter uma definição unívoca. É fácil constatar que, se para o leigo o termo é sinônimo de Freud, para os psicanalistas verifica-se que estão muito mais à vontade de discorrer e escrever sobre o termo que? De que a gente fala mais, Fernando? De libido ou de pulsão? Libido. Pois é. E aí, quando a gente vai trabalhar na questão psicanalítica, a gente vai trabalhar o termo triebe, né? A gente vai trabalhar muito mais o conceito. A gente vai trabalhar o conceito de libido, mas ligado ao triebe de Freud. Quando ele escreve, por exemplo, a pulsão e os destinos da pulsão, em 1915, que é um conceito bem mais científico, né? Mas uma palavra que tem pouco a ver com a experiência do cotidiano, exceto nos consultórios e sociedade psicanalítica. E ele vai amarrar, então, essa conceituação de libido com a própria conceituação de pulsão.
Quando nas obras consultadas se lê que libido significa desejo, a gente cai na lógica circular de um termo mal definido ser definível por outro igualmente mal definido. Porque se tem uma coisa que é extremamente complexa na psicanálise, é o conceito de desejo. A gente agora acabou de ter um discurso, né, Fernando? Exatamente sobre isso. O que seria o desejo? Aí o sujeito passa por questões de crenças, o sujeito passa por uma série de coisas. Mas o conceito de desejo na psicanálise é um conceito extremamente complexo. Porque o desejo na psicanálise está ligado ao quê? Está ligado à falta, está ligado àquilo que Lacan vai chamar de objeto A. O significante libido, e aí a gente já vai entrar em Lacan, desliza por tantos significados quanto todas aquelas palavras de senso comum diariamente utilizadas. Mas quando pedimos uma definição, a gente fica sem saber como definir. Como, por exemplo, o próprio conceito queer, na atualidade. Uma das coisas que se aprende quando vai estudar a teoria queer é que queer não é um guarda-chuva, da qual embaixo você coloca todas as coisas, mas é um conceito. Agora, explica queer. Conceito de corporeidade. Eu estou estudando conceito de corporeidade e ainda não consegui compreender totalmente o conceito de corporeidade, porque um é o conceito de corporeidade em Marcel, outro é o conceito de corporeidade em Foucault, o conceito de corporeidade, por exemplo, na própria psicanálise, o conceito de corporeidade em Merleau-Ponty, o conceito de corporeidade em Marcuse, e por aí vai. Então, são conceitos que acabam escapando dos próprios desejos de contê-los numa conceituação. Então, é o quê? É um significante que desliza. Então, libido, mais que a palavra desejo, se refere a algo absolutamente concreto na experiência humana. Quando a gente fala de libido, quando eu falo para vocês de libido, do que você pensa? Sexo. É disso que se trata libido. Ou será que a objetividade do vocábulo sexo, tão científico para os estudiosos desde o século XIX, também não é um engodo? E aí a gente vai dar razão ao Freud, quando Freud diz que definir o que é a sexualidade vai muito além do senso comum. Fosse todas as palavras utilizadas em conexão com o termo sexual, conceitos claros e distintos. Né? Nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, talvez fosse um só, e de 2 ou 3 páginas. Mas caso fosse os 3 ensaios hoje publicados em capítulos, no suplemento dominical de algum jornal de grande circulação, sem o nome do autor, mesmo sem a autoria, seria taxado de politicamente incorreto, imoral, anticristão, blasfemador da inocência das criancinhas, pansexualista, a palavra hoje, inclusive, está fora de moda, o que talvez justifique que desde a década de 70 do século passado, né, quando foi lançada nas bancas de jornal brasileira a primeira edição da clássica coleção Os Pensadores, até as coleções mais recentes dos grandes autores do pensamento ocidental, vendida aos domingos também nas bancas, sempre se coloca algum texto de Freud, mas jamais os 3 ensaios da teoria da sexualidade. Eu tenho a coleção dos pensadores completa. Lá não tem, no livro de Freud não tem lá os 3 ensaios da teoria da sexualidade. Nunca coloca os 3 ensaios da teoria da sexualidade, porque ainda hoje é esse texto, o texto fundante da psicanálise, né? Psicanálise, Lacan disse que a psicanálise não foi fundada sobre o livro dos sonhos. Ali você tem a teoria do inconsciente, mas é nos 3 ensaios da teoria da sexualidade escrita em 1905. É em 1905 que, de fato, a psicanálise vai ser fundada. Porque nada mais é a psicanálise do que uma teoria da sexualidade. E um livro que Freud ficou 20 anos reformulando. Em 1925, que é a última edição de Freud, ele ainda estava reformulando os 3 ensaios da teoria da sexualidade. Então, nos livros, né, nos verbetes dicionários com uso psicanalítico, na palavra libido, é a menção de que Freud utilizou o termo a partir da leitura dos primeiros estudiosos contemporâneos de sexualidade. A principal fonte dos verbetes, né, é outra verbete, a teoria da libido, escrito pelo próprio Freud para a Enciclopédia Britânica. E aí Freud vai escrever o quê? Quem é que vai definir libido? O próprio Freud vai definir libido em 1922, no verbete, na Enciclopédia Britânica, onde ele vai escrever que libido é o termo empregado na teoria das pulsões para descrever a manifestação dinâmica da sexualidade, que já foram utilizados nesse sentido por Moll e introduzido na psicanálise pelo presente autor, ele, o Freud. E em nota de rodapé, né, o Streicher, numa nota de rodapé do mesmo texto, chama a atenção para o fato de ser curioso que Freud atribua o termo a Moll, quando já o havia mencionado no manuscrito E de 1894 com Willy Fliess.
e publicada a palavra no artigo sobre os fundamentos para destacar da neurastenia, uma síndrome específica denominada neurose de angústia, em 1895. Ou seja, muito antes do próprio Mal utilizar esse termo, Freud já havia utilizado. No entanto, Freud não diz que foi ele. Portanto, ou Freud o lera nos textos demais sexuais na época, ou mesmo nos autores latinos antigos. Se a publicação de Mal foi posterior ao empregado da palavra libido por Freud, a grande suspeita recai sobre o outro médico que empregara amplamente a palavra libido e sem qualquer definição, que é exatamente o Krafft Ebing, em sua famosa Psicopatologia Sexualis, livro cuja primeira edição foi publicada em 1886, e do qual o exemplar do fundador da psicanálise, hoje no Museu Freud de Londres, data de 1892. Ou seja, Freud teve acesso a esse livro logo quando ele foi lançado. Ou seja, aliás, Freud teve acesso a esse livro em 1892, quando ele já escreveu muito antes o termo libido. Agora, por que Freud não disse que é ele, que o texto é dele? Né? A psicopatologia foi originalmente publicada em latim e mesmo na edição inglesa a palavra libido é citada 129 vezes. E Freud não diz que foi ele que cunhou o termo. Mas se a gente pensar, o Fernando, que Freud também diz, nessa época, que o pai da psicanálise é exatamente o Breuer, e não ele, a gente vai entender por que Freud também não está assumindo aí a paternidade da palavra, da conceituação da palavra libido. Né? Quando você pega o primeiro Freud, ele está dizendo que o Breuer que é o fundador da psicanálise, que é o pai da psicanálise. Coisa que lá na frente ele vai dizer que é ele. Ele assume a paternidade disso. Aí, o Fernando, tem a ver com aquilo que a gente estava estudando sobre a questão de saber estudar Freud, né? As pessoas querem ler o Freud livros aleatórios. Eu leio esse, depois leio aquele. O importante é primeiro fazer uma leitura. Qualquer pessoa que queira estudar psicanálise precisa primeiro fazer uma leitura literária das obras de Freud, na ordem que esta foi escrita. Ou seja, na ordem cronológica em que cada livro foi escrito. Primeiro, uma leitura literária. Ler Freud como literatura. Para depois fazer uma imersão enquanto teoria psicanalítica. Para você ver termos que vai sendo abandonados por Freud, termos que vão sendo revisitados por Freud, né? Modificados por ele, totalmente abandonado por ele, como a teoria da sedução, né? E a substituição dessa pela teoria do narcisismo, e por aí vai. Mas primeiro faça uma leitura literária. Primeiro leia pelo prazer de ler Freud, como diz Lacan. Primeiro até preciso ter prazer de ler Freud, para depois entender a psicanálise. Correto, Fernando? A gente discutiu isso, inclusive, né? Fernando, a chuva te levou? Estou aqui atento. Sim, na realidade, a teoria dos três ensaios, como você vem discorreu aqui em último, teoria da sexualidade, quem tem o original, eu compro. Pode me dar aí quem tem os escritos em original da teoria da sexualidade. É só me dar o endereço, o nome da conta que eu pago na hora. Não existe. Porque Freud vai enxertando. Freud vai enxertar. Exatamente. Enxertar a questão da amnésia infantil, que até então ele abandona, como o senhor acabou de falar, a teoria da sedução. Quem era o neurótico era o recalcado. Agora, quem é o neurótico? A amnésia infantil. A criança não lembra do que fez. Né? Ele vai falando sobre isso. Mais à frente, ele fala sobre coisas que ele vai falar em 1914, se eu não estou enganado, sobre o narcisismo. Depois um fragmento sobre Casidora. Depois ele vai colocar Édipo, a mitologia, essa metáfora. Freud é esse sujeito emblemático, um gênio, mas que precisa ser lido, como você citou, de uma forma epistemológica, de uma forma Exatamente. de um observatório fazendo as suas pontuações. E não esquecendo as notas de rodapé, né, Fernando? Perfeitamente. São importantíssimos, porque esses enxertos, esses excertos, né, esses enxertos que ele está fazendo, estão na nota de rodapé. Ele não muda o texto original dele. Ele bota lá na nota de rodapé. Só para concluir, a gente vê a humildade do grande Freud. Exatamente. Uma pessoa formada em medicina, neurologista, um pesquisador, e ele deixa lá, isso aqui foi eu que escrevi. E ele fala, né, eu já não penso mais assim. Eu não penso mais assim, isso. Eu gosto, eu acho legal isso, né? Perfeito. Freud sabia bem o latim.
A gente vê isso, por exemplo, quando você vai ler A Psicopatologia da Vida Cotidiana, que é um dos livros mais lidos de Freud, né? O livro mais lido de Freud, Psicopatologia da Vida Cotidiana, até porque ele escreve assim de uma forma bem literária. Ele vai ali minuciosamente analisar o esquecimento de uma palavra no verso 625 do livro 4 da Eneida de Virgílio. Eu tenho o privilégio de ter esse livro bilíngue, né? Tanto em latim quanto em português, né? E eu escrevi, né? Eu pintei, uma pena que minha biblioteca está lá no outro cômodo. Eu sublinhei exatamente essa passagem que Freud percebe que Virgílio esqueceu uma palavra, né? Você vê, e ele está lendo em latim. Freud lia os gregos em grego, os autores gregos em grego. Freud lia os autores de latim em latim. Freud lia os autores hebreus, né? Judeus em hebraico. Então, assim, esse é o Freud, né? E ele vai perceber, por exemplo, que Virgílio, quando escreve Exoriare alix ex nostris ossibus, o autor, né, que em latim é alguém para se levantar, de nossos ossos para se vingar, ele vai perceber que Virgílio esqueceu ali uma palavra. Né? E aí também ele vai evidenciar na epígrafe, que ele vai tirar da mesma obra para a interpretação dos sonhos, né? Também de Virgílio. Freud amava a obra de Virgílio, né? Principalmente a Eneida, né? Quando ele diz assim, na interpretação dos sonhos, né? O verso 312 do livro 7, que é Flectere sinequel aqueronta movebo. Se não posso dobrar Aqueron, me moverei. Aqueron, né, é de onde vem o barqueiro, né? É o mito do barqueiro. O Aqueronte, né, o barqueiro, aquele sujeito que atravessava o rio de um lado para o outro, né? Se eu não posso dobrar o Aqueron, ou seja, se eu não posso comprar, se eu não posso fazer com que Aqueron me atravesse, então eu vou me atravessar, eu me moverei. E você tem isso, por exemplo, no mito de Teseu, quando Teseu entra no reino dos mortos. Então você vê como é que esse cara é extremamente intelectualizado, né? O Ernest Jones relata na vida e obra de Sigmund Freud que o Freud se formou aos 16 anos, né? Formou-se aos 16 anos no Sper Ginásio, tendo passado summa cum laude, né? Ou seja, passou com honras no curso em latim. Na tradução do alemão para o latim, ele obteve grau suficientemente. E do latim para o alemão, ele cita uma passagem de Virgílio que ele tinha lido por prazer. E do grego para o alemão, uma passagem de 23 versos, bastante apropriada de Édipo Rei, de Sófocles. E em matemática, para sua grande surpresa, passou num grau satisfatório. Esse é o segundo Freud. Está lá no livro de Ernest Jones, né, o biógrafo de Freud, Vida e Obra de Sigmund Freud, na página 33. Então, houve grande influência da filosofia e práticas estoicas sobre o cristianismo, né? Foucault vai mencionar isso. O politeísmo tende sempre ao sincretismo, como ficou evidente durante muitos séculos por todas as incorporações. Então, se o politeísmo tende ao sincretismo, num regime religioso monista, né, você vai ter o quê? A monogamia. Então, a variedade de crenças, religiões e filosofia no mundo antigo deixava espaço a todos os tipos de norma, conduta, inclusive sexual. Neste aspecto, sem dúvida, um mundo muito mais perverso e polimorfo. O monoteísmo, em sua vertente cristã, implica numa universalidade de conduta, na normatização da prática sexual, de uma imposição a todos de sua crença pela força, onde a terrível observação de Freud de que, e junto com uma crença em um único Deus, nasceu a intolerância religiosa. Este imperialismo se refletiu na religião como universalismo e monoteísmo. Está lá o Freud falando isso na Ilusão de Futuro. Pode-se acrescentar, além da intolerância religiosa, a intolerância sexual, né? Também nascido aí a partir da imposição monogâmica. Daí que a gente tem hoje, né, numa sociedade onde você tem um presidente que declara um Deus acima de todos, o que você tem? Você tem exatamente uma fala excludente, né, que não permite a diversidade. Por isso você entende cada vez mais, né, um governo baseado numa misoginia, um governo baseado numa homofobia, um governo baseado nisso tudo. Por quê? Porque tende sempre o monoteísmo tende sempre a uma vertente que universaliza condutas.
E aí a gente vai falar dentro desse movimento, né? A questão do adultério, da traição, só faz sentido dentro do quê? Da monogamia. Né? A Regina Navarro Lins, inclusive, trabalha isso belíssimamente no livro dela, Cama na Varanda. Pode-se acrescentar, né, além da intolerância religiosa, logo a intolerância sexual, logo o reconhecimento da origem e importância da perversão polimorfa como fundante da sexualidade humana, só pode advir simultâneo com a perda da homogeneidade do monoteísmo, seja na criação de várias seitas, seja na absorção de elementos sincréticos, ou mesmo da diminuição em sua crença. Nesse caso de Freud pregava o retorno à ideia de potência sexual dos antigos. Talvez por tudo isso, a revolução de todas as concepções e práticas sexuais defendidas por mais de 17 séculos de cristianismo parece ter sido muito mais abalada, né, pelos germes contidos aonde, Fernando? Nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Muito mais do que nos estudos sobre a histeria ou na interpretação do sonho. Daí que foi isso que o Fernando acabou de falar agora. Se você tem o original dos 3 ensaios, eu também compro. Agora tem um concorrente, Fernando. Né? A prática psicanalítica começa a se delinear a partir de onde? O Lacan vai dizer que a prática psicanalista começa a surgir a partir dos 3 ensaios da teoria da sexualidade. Daí que é impossível pensar uma psicanálise com pudores. Daí é impossível pensar uma psicanálise que não tenha no Eros a sua prática. Daí que Freud vai dizer que todo prazer é erótico. E aí a gente acaba aqui, né, pensando exatamente que quando a gente delineia claramente a partir dos 3 ensaios, você entende o quê? O Édipo, o recalque, a transferência, que ainda estava em germe, mas que aí vão eclodir plenamente daí em diante numa verdadeira revolução científica do quê? Exatamente da sexualidade. E aí eu quero terminar, né? No nosso outro exercício, a gente acabou citando, né? A gente terminou citando João Guimarães Rosa, eu quero terminar citando aqui o Caetano Veloso. Quando o Caetano Veloso, ele diz, né, que gosta, ele diz assim, que gosta de sentir, né, a música Língua, gosta de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões. Gosto de ser e de estar, e quero me dedicar a criar confusões de prosódia e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa, e sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta lhe é superior? E deixe os portugais morrer a míngua, minha pátria, minha língua. Fala, Mangueira, fala. Flor do Laço, Sambódromo, Luz América, Latim em pó. O que quer? O que pode esta língua? Vamos atentar para a sintase dos paulistas e o falso inglês relaxo dos surfistas. Sejamos imperialistas. Cadê? Sejamos imperialistas. Vamos na velô da dicção tchô-tchô-tchô de Carmen Miranda e que o Chico Buarque de Holanda nos resgate. E cheque-mate, explique-nos Luanda. Ouçamos com atenção os deles e os delas da TV Globo. Sejamos o lobo do homem. Lobo do lobo do homem. Adoro nomes. Nomes em an, de coisas como ram, imã, ima. Nomes de nomes, como Scarlett, Mundo Chevalier, Glauco Matoso e Arrigo Barnabé. E Maria da Fé. Flor do Laço, Sambódromo, Luz América, Latim Pó. O que quer? O que pode esta língua? Se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Blitz quer dizer corisco. Hollywood quer dizer Azevedo. E o recôncavo, meu medo. A língua é minha pátria, e eu não tenho pátria, tenho mátria. E quero fátria. Poesia concreta, prosa caótica, ótica futura, samba rap, chic left com banana. Chiclete com banana. Será que ela está no Pão de Açúcar? Tá crowd, bro. Você e tu, lhe amo. Quer que te faço, nego? Bote ligeiro. Mande brinquinho, Ricardo. Teu tio vai ficar desesperado. Ó, Tavinho, põe camisola pra dentro. Assim mais pareces o espantalho. I like to speak some time em Moçambique. Arigatô. Nós canto falamos como quem inveja negros, que sofre horrores no gueto do Harlem. Livros, discos, vídeos, a marcheia.
Caetano Veloso. Eu quero uma língua que lambe a língua de Camões. Obrigado, gente, pela presença de cada um de vocês nesse nosso encontro, onde aqui finalizamos a nossa aula e salve o Dia das Bruxas! Salve o Dia das Bruxas! Como diz aqui a querida Priscila, né, colocou aqui. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Considerações? Gente, continue seguindo a gente, tá? Aí no canal do Instagram, Jairo Psicanalista, no canal do YouTube, Jairo Carioca, tá? No podcast, Freud Tá On, e também no Instagram da Escola Popular de Artes, EPA, porque tem várias oficinas, outras oficinas aí maravilhosas, tá bom? Eu espero que vocês continuem nos seguindo, que outras propostas virão, e muito obrigado a cada uma e a cada um de vocês. Beijo a todos, a todas e a todos. Eu amei demais estar aqui com vocês. Foi maravilhoso, Jairo. Boa noite. Boa noite, querido. Jairo, boa noite. Gratidão. Obrigado pela presença, Fernando. Obrigado a todos. Boa noite, valeu. Boa noite, beijo a todos.